Atualmente há duas propostas de reforma tributária no Congresso e há a possibilidade do governo encaminhar um novo projeto à Câmara. A pergunta que se faz é: precisamos de uma reforma tributária no Brasil? E será que dessa vez vai? Ao meu lado, o advogado tributarista Gilberto Amaral, que vai nos ajudar a entender um pouco do tema. E realmente precisamos de uma reforma tributária no Brasil? Existe um mundo ideal e um mundo possível. No mundo ideal, nós precisamos de uma reforma tributária, já que o Brasil possui o sistema tributário mais caro e complexo do mundo. Então, precisamos. O sistema tributário brasileiro, ele tem, primeiro, uma quantidade enorme de tributos. Nós temos cerca de 63 tributos entre impostos, taxas e contribuições. Nós temos uma quantidade também exacerbada de leis, normas para reger esse sistema tributário. Então, são praticamente 40 normas tributárias todos os dias. E, além disso, nós temos uma infinidade de obrigações acessórias, a famosa burocracia, que também consome tempo e dinheiro dos contribuintes. Para controlar esses 63 tributos, os governos federal, estaduais e municipais eles vão criando obrigações acessórias, criando burocracias para o contribuinte pessoa física ou para as empresas cumprirem. Então, para administrar o ICMS, que é um imposto estadual, necessário cumprimento de preenchimento de formulários, guias e também a entrega, através da entrega eletrônica, de obrigações acessórias. As empresas gastam, em média, 1,5% do seu faturamento somente para cumprir as obrigações acessórias. Isso consome mais do que 150 bilhões de reais todos os anos para cumprir burocracias. Nós temos uma quantidade elevada, não existe outro país no mundo que se edita tantas normas tributárias diariamente como o Brasil, e também não existe outro país do mundo em que se cobra tributo sobre tributo. Ou seja, aqui no Brasil o efeito cascata da tributação também é muito forte. As empresas, elas vão pagar o ICMS sobre o INSS da folha de pagamento. Elas vão pagar o ICMS sobre, muitas vezes, o ISS, o ICMS sobre o IPI. Então, o efeito da multi-incidência tributária, ela faz com que isso também torne o sistema mais caro e que também muito complexo, de difícil entendimento para as pessoas e empresas. Ou seja, um tributo, o ICMS, por exemplo, sobre esse ICMS, há incidência de outros vários tributos. Exatamente. E sem falar das alíquotas que no Brasil são calculadas por dentro. O que quer dizer? Que uma alíquota de ICMS de 18%, ela gera uma alíquota efetiva de 22%, porque o ICMS compõe a sua própria base de cálculo. Ocorre a mesma coisa com o PIS e COFINS, que a alíquota de PIS e COFINS somadas dá 9,25%, mas a alíquota efetiva, ou seja, o custo efetivo disso é 10,16%. Reforma tributária não simplifica, reforma tributária complica, porque imagina que nós teremos que conviver durante vários anos com dois sistemas tributários distintos. Então, um primeiro efeito da reforma tributária não é simplificar, mas sim complicar, tornar mais complexo, porque nós teremos em vigor dois sistemas tributários. Então, imagine que se houver a unificação dos vários tributos num IVA, vai se vigorar individualmente por um período o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e IPI, e paulatinamente vai se ingressar esse IVA. Então, haverá momentos em que a empresa pagará esses tributos de maneira dobrada, não em termos de alíquotas ou de percentual, mas terá que recolher várias guias
para adequar esses dois sistemas, um que estará saindo e outro que estará entrando em vigor. Depende do que o Congresso Nacional definir, né? Então, tem na proposta que corre no Senado de 5 anos, a proposta da Câmara tem 10 anos, mas podendo chegar a 50 anos, principalmente por causa dos benefícios fiscais. Então, é um período longo. Nós entendemos que devemos ter um período mais curto, a gente acha que tem que ser no máximo de 3 anos, para que nós possamos efetivamente ter um sistema tributário melhor. Essa equação da reforma tributária, ela não fecha porque, de um lado, nós contribuintes, nós empresários, queremos uma reforma tributária que simplifique o sistema tributário e reduza a carga tributária, e de um outro lado, os governos federal, estadual e municipais querem uma reforma tributária que aumente a arrecadação tributária. Então, é uma equação que não fecha. Então, não haverá diminuição da carga tributária, seja qual for o projeto aprovado pelo Congresso Nacional. A PEC 45, do deputado Baleia Rossi, que traz uma preocupação seríssima para todos nós contribuintes, porque alarga de uma maneira o conceito, as hipóteses de incidência do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, que cessão de crédito passa a ser tributada, que empréstimos passam a ser tributados por esse IBS. Então, ele desnatura vários conceitos do direito civil. Então, temos uma preocupação. De um outro lado, tem a proposta que está no Senado, em que ela é mais efetiva, ela é mais simples e ela é mais direta, principalmente porque ela reconhece que nós estamos no mundo de tecnologia, ou seja, nós podemos ter o imposto eletrônico, a repartição eletrônica da arrecadação. Então, com isso, tendo esse mecanismo da incidência e do controle eletrônico, tudo é mais rápido e, com isso, demanda muito menos obrigação acessória. Mas a proposta, em termos de legislativa que está mais avançada, é aquela da Câmara. Esse ano não dá mais tempo. Não há tempo de discutir, não há tempo de unificar as propostas, não há tempo da sociedade participar mais efetivamente. Então, eu acho que esse ano já passou. O ano que vem vai depender também do momento político. O governo federal perdeu uma oportunidade porque é recomendável que uma proposta dessa fosse encaminhada no primeiro ano de governo. Então, agora a gente já vê todas as discussões, a oposição se fortalecendo, então torna mais difícil uma discussão, uma unificação de propostas e algo que agrade aos vários atores da reforma tributária, principalmente o contribuinte, empresas e os governos. Dr. Gilberto, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Vocês continuem acompanhando os debates sobre a reforma tributária no site do Valor Econômico e nas redes sociais.